Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Estava observando aí a luta dos irmãos aí na música, né? Com a caixa de som, né? Cada hora a caixa de som, hora funciona, hora não funciona, né? É uma maravilha, né? Esse som, de vez em quando, está dando umas falhadas boas, né? Isso significa que em breve a gente vai ter que gastar um dinheiro nesse negócio. Ou, né? Se é fio, se é caixa, seja o que for, né? Mas, enfim, faz parte, né? Também as coisas envelhecem, né? Não só as pessoas, né? As coisas também, né? E aí a coisa é assim também. Bom, Mateus capítulo 6, e nós vamos ler os versos de 24 a 34. Mateus capítulo 6, e os versos de 24 até o verso 34. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vamos orar. Senhor, mais uma vez na tua presença, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. E agora, Deus, nós rogamos que o teu Santo Espírito fale conosco através da tua palavra. Abençoa-nos nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, um texto que eu tenho certeza que todos já ouviram, de alguma maneira, seja completo ou não. E nessa noite eu quero falar sobre um novo ano para dar graças. Um novo ano para dar graças. Quando nós estamos aqui diante de um ano novo, né, o primeiro culto, como o Alexandre disse, né, que se inicia, e toda vez que a gente inicia novos anos, a gente sempre tem algumas incertezas que surgem juntamente com essa mudança no calendário. Nem vou aqui gastar tempo dizendo sobre o calendário, que todo mundo aqui já é bem esclarecido de saber que os calendários humanos são uma sequência cronológica que não é necessariamente fidedigna, né? Há muitos erros no calendário, esse que a gente segue, que é o calendário gregoriano, e aí até mesmo essas mudanças, enfim. Mas, de qualquer forma, apesar de todas as questões de calendário, datas, matemáticas, a gente sabe que existe muito misticismo em tudo isso, né? Não só os que vão de branco para a praia dar 7 pulinhos na água, né? Mas, além de todo esse misticismo, todos nós temos também uma certa tradição quanto a esses dias, e uma das preocupações e tradições nossas, certamente, é começar a pensar o que vai acontecer no ano, né? A gente já vira o ano pensando, nossa, e agora, né? E esse próximo ano? E aí vivemos, ainda mais num período de vida, de país, cheio de tantas incertezas que nós estamos vivendo. A gente comentou de manhã algumas coisas, e é claro, basta você rodar aí pelas ruas, nos bastidores de qualquer mesa de botequim, e qualquer andar de ônibus ou praça, você vai ver as mesmas histórias. Vivemos um tempo de grandes incertezas, um país forrado de corrupção, né? De tanta violência, tanta sujeira moral, quer dizer, aquele quadro que todo mundo já ouviu falar, todo mundo já vê, fala e comenta e está cansado de ver. Por outro lado, nós temos uma economia que, ao contrário da virada do ano passado, esse ano ela parece reagir
a recessão. Alguns estão dizendo que a recessão agora pode ser vista pelo retrovisor, né? E agora para frente pode ser um cenário economicamente melhor, mas ainda é tímida a situação de mudança econômica. E, ao mesmo tempo, a gente continua vendo milhões de pessoas desempregadas, né? Muitos ainda passam fome pelas ruas das nossas cidades. Eu estava lendo um dado estatístico, velhos dados que a gente vê sempre, né? Dizendo que a produção de alimentos no mundo seria suficiente para dar mais de 1 quilo de alimento a todo mundo, todos os dias, no mundo inteiro. E, ainda assim, uma grande parcela da população mundial ainda passa fome. Ou seja, há sobra de alimentos, mas que estão nos armários, nos armazéns dos mais ricos, né? Enquanto alguns sequer têm comida em seus pratos. É um disparate, um mundo tão desequilibrado, tão distorcido. E aí a gente começa a olhar todo esse cenário, a gente vai começando a torcer um pouco o estômago, né? De vendo tanta desigualdade. Ao mesmo tempo, a gente vê que no nosso país, nossa região, muitas vezes em regiões piores, a gente continua vendo hospitais com pessoas sendo mal atendidas, muitos morrendo pelos corredores sem sequer serem atendidos, terem um atendimento médico. Assistimos a todo momento ver falar sobre balas perdidas. Essa semana, a história de um menino aí que morreu, ainda criança, por uma bala que sabia lá quem era o autor desse tiro, em diversas cidades e comunidades. Vemos também no cenário político um momento em que 2018 é um cenário de grandes incertezas, uma política suja, acirrada, uma luta política em nosso país, né, em que partidos e pessoas se misturam. E hoje é quase uma vergonha a gente falar de país em termos de política e políticos. Vivemos uma vergonhosa relação entre homens e mulheres com o poder, e eles estão ali, né, rindo da população brasileira e utilizando todo esse contexto, essa máquina do poder, para levar vantagens. Ao mesmo tempo, aqueles que deveriam fazer justiça, e da justiça a gente vê tanta injustiça, que favorecem os corruptos, os mais ricos, aqueles que podem. Quando a gente olha tudo isso, a gente vai dando um nó na barriga, né? Pastor, né? Parecia tão bom até agora há pouco, né? Lembrar de tudo isso, não dá para a gente lembrar do peru, né? Assado, da uva, do pêssego, lembrar dessa sujeira toda, mas isso é para a gente contextualizar o contexto, o universo que nós vivemos. Ao mesmo tempo, a gente pega, por exemplo, o conceito de família. E nós, hoje, somos obrigados a aceitar, até legalmente, que toda forma de união entre pessoas deve ser tida como família, ao contrário do conceito divino do que é uma família. Assim como cresce também o número de pessoas, de homens e mulheres, se a gente pode dizer assim, que deixaram a sua condição sexual da criação, né, e resolveram formar uma nova forma, né, sexual, opção, orientação, e aí, na verdade, se tornam verdadeiras aberrações, né, sem qualquer valor moral, pudor ou qualquer outra coisa. E aí a gente vê um cenário crescente em que a busca pelo prazer, e ela é a todo custo, virou a bússola da sociedade. Você conversa com as pessoas ao redor e você vê que as pessoas estão em busca de uma só coisa, querem ser felizes, independente de qualquer outra coisa. E aí, hoje, a liberdade sexual, a pornografia estampada, tudo isso nos cerca. Ou seja, é isso que cresce no contexto que nós estamos. Quando a gente fala sobre música, eu já não gosto muito de música, né? E quanto mais a gente ouve, menos quer ouvir, né? Hoje a gente estava comentando, hoje a Catrina e eu aqui, estava esses dias na praia com a família, e aí a gente estava comentando uma coisa que está acontecendo em todo lugar. Você vai numa praia, num lugar, aí a pessoa liga o celular aqui, aí põe aquela caixinha de som automática, né? E a pessoa, a barraca da vizinha, bota uma música. Aí a outra, bota outra. Aí um outro, esse que a gente estava, botou uma caixa 3 vezes essa numa barraca, né? Aí você é obrigado, né, com a beleza do mar na frente, mas com lixo nos ouvidos, ouvindo sons misturados, e pode ter certeza, todos na média para baixo, né? E as músicas que são tocadas, são em volume alto, é claro, né? São aquelas que não têm nenhum pudor, né? Aquelas que falam de tudo aquilo que a gente já ouviu por aí, e que é tudo lixo, né? Só se fala sobre sexualidade, sobre pornografia, e palavras e palavrões que acabam dominando o espaço. E as pessoas não estão nem aí se tem família, se tem criança, quem é que está ao lado, não importa. E é esse lixo que nós somos envolvidos a todo momento, em qualquer contexto. Ao mesmo tempo, a gente percebe
que na contramão de muita chamada sociedade saudável, cresce o investimento por cabeça, por pessoa, de compra de bebidas alcoólicas no nosso país. É uma estatística curiosa. Ou seja, embora a economia balança, mas cresce o investimento individual de pessoas comprando bebidas alcoólicas. E apesar de todas as guerras, né, de propaganda, apesar e desprezando os efeitos nocivos à saúde, ao equilíbrio, consciência, a tal da mudança em que a pessoa pega embriagada dirigindo, vai presa, se ocorrer um acidente, enfim, mas apesar de tudo isso, cresce o número de venda de bebidas alcoólicas, inclusive para menores, e muitos assim ainda incentivando até, infelizmente, no meio de igrejas, que as pessoas voltem e passem a beber mesmo, não importa o quê. Assim como também o uso de drogas, se tornando cada dia mais popular, e aí a luta hoje, até política e social, para a liberação, descriminalização, maconha e tudo mais em nosso país, assim como outros países já estão acontecendo. E aí eu começo a fazer uma pintura do cenário inteiro. Outro aspecto que a gente vê em nosso contexto, nesses anos que a gente vive, é que o corpo humano vem se transformando numa tela de exposição. Já viu isso? Hoje o corpo humano é uma tela de exposição, em que as pessoas querem projetar tudo aquilo que não deveria. Por exemplo, o nudismo, né? Ou a amostra do corpo de maneira vulgar. Roupas e a licenciosidade estão à solta na forma de vestir, de se comportar. As pessoas entenderam e acham que podem tatuar e pintar o que quiserem por todo o corpo. Piercings dependurados em qualquer parte do corpo, nas partes mais inusitadas. E aí as mulheres e homens vão se parecendo mais de uma forma bizarra, quase que um animal, né? E contrário à proposta do Criador, que deveríamos ser a imagem e semelhança do nosso Senhor. Mas querem passar-se como se fossem bichos, animais. Se você me perguntar qual é a minha posição sobre piercing, tatuagem, eu vou dizer assim, pecado, Deus aborrece, e é certamente um grande pecado para aqueles que se envolvem. É um desvio de comportamento da proposta do Criador, quanto a sermos a semelhança do Criador e não a semelhança dos animais ou daqueles que desviam do Senhor. Mas essa é a proposta. O corpo é uma tela de exposição e que cada um acha que é livre para fazer dele o que quer. Bom, e aí, diante de todos esses lados e aspectos que a gente poderia enumerar e gerar para todos os lados, e atirar para todos os lados, o que teremos de novidades nos próximos anos? O que será que vai ser diferente em 2018, depois de tudo isso, todo esse lixo já trazido na praia, né? Trazer todo esse... O que mais sobra? O que mais vai acontecer em todos os avanços e nesse ano e com a liberdade e libertinagem crescendo? O que nos reservam os próximos anos? O que reservam para nós na história e nos próximos capítulos da humanidade esse débil comportamento humano? O que nós podemos esperar, por exemplo, para esse ano? Depois de tudo isso, dá vontade de falar assim, ixi, pastor, então acho que é melhor ir embora, né? Fazer igual como é que chama aquele que enterra a cabeça na rua? Hã? O avestruz, né? Abrir um buraco no chão, enfiar a cabeça, não assistir mais nada, não ver mais nada. Dá vontade de ser isso. Ou então fazer como todo crente deve fazer todos os dias, Senhor, volta logo, né? Volta e vem me buscar o mais rápido possível. Fazer com que Deus antecipe os planos do arrebatamento e não dá vontade de ver essa próxima geração. Fico pensando sobre os netinhos de alguns aqui, né? O netinho da Adriana, que está por vir ainda esse ano 2018. Os dois meus já estão aí, mais um que está por vir agora em março, na Camila. E eu fico pensando que os meus netos, os netos de alguns e filhos, vão ver nos próximos anos, 2018 para frente, se Cristo não tiver voltado. Eu vejo que, certa vez ouvi uma ilustração sobre a nossa realidade, e é uma ilustração bem própria, que dizia que nós, como nós salvos em Cristo, com uma proposta de vida diferente, somos como que aquele barquinho que está no meio de um mar sujo, cheio de lama ao redor, e nós somos aquele barquinho impedindo que a água suja do mar entre para dentro, né? E aí as ondas vão para todo lado, e a gente é aquele barquinho no meio de uma onda de sujeira, e a gente impedindo que essa sujeira molhe os nossos pés. E aí nós continuamos essa vida como aquele barquinho, impedindo que toda essa sujeira ao nosso redor entre nossas vidas, nossas famílias e nossas igrejas. Mas, diante de tudo isso, vem a pergunta que eu volto ao texto. Como é possível, diante de tudo isso,
E o texto que a gente leu agora há pouco, fala muito sobre gratidão, que é essa a nossa proposta, e o título da mensagem é Um Novo Ano para Dar Graças. Como podemos, diante desse cenário, e que se avoluma em crescimento para pior, como nós podemos ser gratos diante de Deus, de um cenário tão assustador como esse que nos espera, daquilo que já é e daquilo que pode piorar. E, aliás, biblicamente falando, não vai melhorar, né? Vai só piorar, né? E nós sabemos que o mundo jaz no maligno, vai de mal a pior e assim por diante. Como ser gratos ao Senhor diante de um ano que inicia já com esse terror em nossos olhos? Bem, e a pergunta que eu faço a todos nós nessa noite deve ser a nossa reflexão, tanto nessa noite como durante todo esse ano: como estabelecer uma atitude de gratidão pelo ano que se foi, e também por esse ano que se inicia agora, nesses dias. Como ter uma atitude de gratidão diante de um cenário tão ruim, tão cheio de sujeira ao nosso redor. Nessa noite eu quero destacar que é possível, sim, termos uma atitude de gratidão, e ela depende, a partir desse texto, de duas questões. E eu quero falar sobre essas duas condições que devem nossas vidas tomar um rumo e sermos gratos, tanto pelo ano que passou, quanto pelo ano que se inicia. A primeira condição para sermos gratos ao ano de 2018 que se inicia, e ela é possível, e essa gratidão, dependendo do Deus que nós servimos. Vai depender muito do Deus que você vai servir. O versículo 24, que foi o primeiro que nós lemos, veja comigo o texto lá, Mateus 6, 24, diz lá o texto, Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Bem, o verso aqui ele deixa claro que há um grande divisor de águas entre os homens. Ou seja, há aqueles que servem a Deus e há aqueles que servem Mamon. Mamon, o Deus das riquezas, o Deus dos prazeres. Esse é o nome utilizado, Mamon, falando sobre as riquezas, os prazeres dessa vida. E que por detrás desse Deus Mamon, né, ele revela, na verdade, todos os desejos da nossa própria carne, bem como todas as tentações que vêm de Satanás. Então, Mamon, ele representa não um ídolo apenas na parede de alguns, mas toda a nossa inclinação de satisfazer os desejos da nossa carne e os desejos e as tentações que Satanás nos coloca. A maior parte da população do mundo não tem o que agradecer, porque continua vivendo à mercê do Deus Mamon, dos seus prazeres. E, na verdade, é curioso como as pessoas, quando olham realidades e fazem uma análise, mais têm a reclamar de Deus, das condições, do que agradecer. Sabe por que as pessoas reclamam tanto? E sabe por que muitas vezes nós reclamamos muito nas condições? Porque algumas pessoas não reconhecem Deus como o Senhor de suas vidas. E essa é a condição, como eu disse, para nos fazer mudar a nossa perspectiva e sermos gratos nesse ano. E olha, infelizmente o mundo se coloca ingrato, e muitas vezes nos colocamos ingratos, porque as pessoas estão se revoltando contra o plano de Deus, contra os propósitos de Deus. Quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais a gente analisa a humanidade, mais a gente percebe, mais fica claro que o mundo se torna cada vez mais rebelde ao Senhor. Você percebeu quantas pessoas hoje se rebelam contra Deus? Quantas pessoas estão se rebelando contra Deus, contra o seu plano, contra a palavra, contra a igreja, contra aquilo que Deus fala? É uma revolta que a Bíblia chama de a criatura contra o Criador. Lá em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo faz um retrato muito claro, com exatidão, dessa atitude humana frente ao seu Criador, contra o Criador. Romanos 1, versos 21 a 25. Vamos ler comigo lá esse texto, que eu acho que é fantástico pelo seu conteúdo. Romanos 1 e o versículos 21 a 25. Veja lá, Romanos 1, 21 a 25. Diz lá o versículo: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Observe bem, ou seja, a humanidade reconheceu que Deus existe, mas não o glorificaram como Deus. E a próxima expressão diz: e nem lhe deram graças. Ou seja, não só não reconheceram, como não foram gratos a Deus. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, ou seja, o coração ficou em trevas.
Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E aí começa agora a descrever o retrato do nosso tempo agora. Verso 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus os entregou às concupiscências, concupiscência é lama de pecado, de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. E o verso 25, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira. E aqui vem a resposta e o efeito. E honraram e serviram mais, o quê? A criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Esse contexto, portanto, mostra com exatidão, é um espelho da nossa sociedade. Ou seja, mostra em que o mundo virou as costas para Deus, não reconheceram, não glorificaram, resolveram fazer tudo o que estão fazendo. Deus, portanto, fez com que o peso dos seus pecados fosse piorado, acirrado, e essas pessoas então começaram a entrar na imundícia, é como o porco que cada dia afunda mais na lama, e Deus então permite, e vem as consequências, e o texto diz então que mudaram a verdade de Deus e tornaram-la mentira, ou seja, tudo que Deus diz para o mundo é mentira, e aí preferiram servir mais a criatura do que o Criador. O mundo virou as costas para Deus, a adoração hoje é mais dirigida aos homens do que a Deus, principalmente aqueles homens ou mulheres que estão conduzindo a humanidade para mais longe de Deus. Esses sim são os mais idolatrados. Você pode ver que hoje os mais famosos são aqueles piores elementos diante de Deus. Esses são os mais idolatrados. E aí a Bíblia fala, ai, maldito aquele que faz do mal bem e do bem mal. E a gente vive isso. A maldição da transformação do bem em mal e mal em bem. Aquilo que era pior virou o ídolo de todo mundo, né? E aí, infelizmente, se tudo isso ficasse restrito fora do aquário, no mundão dos perdidos, dos não salvos, infelizmente isso tem entrado para dentro do aquário, ou seja, para dentro da igreja, para no meio das ovelhas. Infelizmente, muitos irmãos em Cristo de nossas igrejas também estão sendo ceifados a cada dia por esse Deus Mamon, o Deus do mundo, do prazer, das riquezas. E são muitos os que estão traindo a camisa, que estão virando a casaca, são as expressões que a gente tem por aí, né? Dentre aqueles que diziam ser servos do Senhor e hoje estão mais servindo a Mamon, o Deus das riquezas, do prazer e das suas próprias vidas e interesses. E ainda que muitos continuem com os pés na igreja, mas já estão marcados em suas escolhas, porque preferiram mais a criatura do que o Criador. Felizmente a gente sabe que quando uma pessoa começa a distanciar do Senhor, a última coisa que faz é deixar de ir à igreja. Quando o seu coração já está longe, é porque já virou as costas para Deus faz tempo, e está preferindo mais as pessoas, os amigos, as condições, do que o próprio Deus. Este é o cenário que nós encontramos, e por isso parece difícil tais olhos serem gratos a Deus pelo ano que nós temos. Por outro lado, apesar de todos esses erros do comportamento humano, daqueles que preferem outro Deus, outras formas de deuses, há aqueles que continuam decididos a viverem mais um ano, como foi em 2017, e se não foi bom, seriam melhores servos do Senhor em 2018, que estarão diante do Senhor, do grande Deus, esse ano, todos os dias, como o Alexandre falou agora há pouco. São 54 domingos em média, num ano, que nós temos, cada ano, não sei esse ano quantos são, mas em média 54 semanas, 54 domingos. Temos apenas 54 domingos para vir à igreja. Será que Deus vai encontrar-nos firmes durante esse ano, em 2018, servos, gratos com o nosso Deus, sendo Deus em nossas vidas e nosso coração? E lá, graças a Deus, nós vamos ver e vamos dar graças por aqueles que deixaram virar as costas para Mamon e realmente colocaram os seus olhos diante do Senhor, os seus joelhos no altar do Senhor, e mantêm os seus corações não endurecidos como o mundo, mas amolecidos ainda pelo sangue do Senhor Jesus Cristo derramado lá na cruz. Conscientes que estão do alto preço que foi pago por Cristo na cruz pelo nosso resgate. E sabem, estes são aqueles que, apesar de serem pecadores, mas continuam mantendo uma atitude de gratidão, de adoração plena, de disposição de servir. Sempre haverá aqueles que se manterão fiéis ao Senhor, amém? Sempre haverá igrejas sérias de porta aberta, amém? E que a nossa seja uma delas.
em que essas portas se mantenham abertas durante todo o ano de 2018 e aqui dentro Deus possa encontrar servos fiéis, que se aborreceram com Mamon, mas preferiram o grande Deus e decidiram ser fiéis. Graças a Deus pelos servos do Senhor, que independente das circunstâncias, independente da situação lá fora, independente da economia, do lar, do emprego, ou de qualquer que seja a situação, ou das pressões desse mundo, serão vistos como aquela vela acesa no meio da escuridão, ou seja, acesos como servos do Senhor, que iluminam aqueles que estão nas trevas, manterão-se fiéis ao Senhor. E essa igreja, que Deus nos dê a graça de manter as portas abertas durante o ano de 2018, e aqui dentro sejam mantidos servos do Senhor firmes, sabe, aqueles que manterão os ministérios funcionando, as tarefas regulares da igreja sendo executadas por aqueles que serão servos do Senhor ainda em 2018 e se manterão e continuarão esperando no Senhor e servindo ao Senhor. Estes poderão dizer hoje já: Senhor, conte comigo, porque desde já eu agradeço pelo ano de 2018 e eu estarei aqui servindo ao Senhor, aqui na igreja, fora da igreja. O Senhor é o meu Senhor. Como Josué que disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha, infelizmente o mundo tem um outro Deus, que você e eu possamos colocar os nossos olhos no único e verdadeiro Deus. E com os olhos nesse Deus, certamente, nós nos manteremos firmes e teremos muito o que agradecer ao nosso Deus. Primeira condição, portanto, para sermos gratos por esse ano, vai depender muito do Deus que você decidiu servir nesse ano de 2018. E a segunda questão, que vai tornar você uma pessoa grata ou não, além de depender do Deus que você escolheu para servir, mas também vai depender de onde os seus olhos vão estar. Curiosamente, o texto de Mateus, ele faz dois alertas sobre os olhos. Um deles está no verso 26, Mateus 6, 26. Veja o versículo que diz, depois do verso 28, logo na sequência. Mateus 6, 26 diz assim: olhai. A primeira expressão é olhai. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E agora o verso 28, dois abaixo. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Observe bem que os dois versículos, eles fazem referência a esse olhar. Olhem, ou seja, é uma sugestão de observem, coloquem os seus olhos. E aí a pergunta que eu inicio nessa condição na verdade, para 2018, é: onde estão os seus olhos agora, relacionado a esse ano, a sua vida e a tudo que vai acontecer? Quando nós nos refletimos nesse contexto aí dos versículos, nós podemos entender o projeto de Deus. Quando Deus disse para olharmos para as aves do céu e para os lírios do campo, é porque Deus quer nos ensinar alguma lição. Curiosamente, o texto não está dizendo e nem sugerindo para que a gente coloque os olhos no mundo. Muito embora, agora na introdução da minha mensagem, eu fiz vocês olharem o mundo e a sua sujeira. Mas não é isso que vai nos ajudar a ser grato. Mas o olhar não na sujeira do mundo, não naquilo que o mundo faz, mas o texto faz-nos olhar para as aves dos céus. E depois, as flores do campo. Observe, portanto, que não é para olhar para o mundo e aquilo que no mundo há, nem para olharmos preocupados com os rumos do país e do mundo. Não. Não é para olhar para aquilo que nos destrói. Mas, até porque a gente ficaria tenso se ficar só olhando a sujeira, a perdição que o mundo trilha. Não fala para olharmos também para aquilo que o mundo produz. E a gente fala de tecnologia a cada momento, e muitos estão achando que o mundo está melhorando, só porque algumas invenções mudaram, e alguns acham que devemos olhar para aquilo que o mundo faz. Não, mas na verdade o que o homem faz e inventa é insignificante perto daquilo que Deus já fez. Mas o texto nos orienta, nos aconselha, e faz-nos olhar para aquilo que parece bem simples, aquilo que parece muito comum, e que sempre esteve e estará ao nosso redor enquanto estivermos nesse mundo. É curioso, né? Pássaros e flores. Não é tão comum isso? Eu sei que numa cidade e numa região metropolitana como a nossa, a gente olha e a gente só vê cimento para todo lado, né? Prédios. Mas a gente dá uma voltinha, sai fora um pouquinho e logo você começa a ver tudo isso. A gente tem um privilégio de que, no fundo, a nossa casa ela foi construída numa região que é
é um declive, né? Então ela começa térrea e vai no fundo, ela fica mais alta. E aí da sacada do nosso quarto, a gente consegue ter um murão alto que separa o nosso vizinho, mas dá para ver por cima do muro a copa das árvores da pracinha que tem aqui na rua Copacabana. E é uma coisa gostosa que a gente às vezes está ali na sacada e olha para cima, você levanta os olhos acima do muro, né? Senão você vai dar de cara com o muro, sobe os olhos do muro, esquece o muro um pouco, aí você vê a copa das árvores, né? E às vezes eu levo meus netinhos lá e às vezes eu escuto os passarinhos. Aí eu chego, olha, Judá, Sophie, veja os passarinhos. E às vezes tem uns passarinhos sobrevoando as árvores. E às vezes aquela cena é tão refrigério para a nossa alma, para os nossos olhos, né? Ver aqueles pássaros voando. E é uma coisa que parece tão simples, incrível como a natureza é criada por Deus, tem tanto a nos ensinar, e quantas vezes Deus nos alerta para colocar os olhos nas coisas simples e comuns que Deus fez. Quando nós olhamos esses dois belos exemplos da criação divina, nós, muito mais do que a beleza do pássaro, muito mais que a beleza da flor que ali está diante de nossos olhos, mas esse olhar que o texto nos coloca, ele faz nos ver muito mais do que isso. Ele faz nos ver o cuidado que Deus tem com os pássaros, o cuidado que Deus tem com as flores. Ou seja, o texto nos faz pensar, olha, veja lá o pássaro, veja a flor, mas veja o que Deus faz por detrás disso. Por mais belo que sejam os pássaros, por mais belos que sejam as flores, mais belo ainda é o cuidado do grande Deus Criador que cuida dos pássaros e que cuida das flores. Irmãos, muito mais de contemplar ingenuamente a natureza, é contemplar que por trás da natureza há um grande Deus, o Criador de toda a natureza, amém? E é esse o olhar que faz a diferença. Já imaginou um pássaro e Deus cuida do pássaro? E o texto ainda fala que tem passarinho que não vale nada, né? Tem passarinho que vale uma fortuna, eu acho, né? Dizem, não sei. Mas tem pássaro que não vale nada, né? Tem pássaro que a Bíblia fala que não vale um centavo. Tem pássaros que sobrevoam para outro lugar, ninguém quer em gaiola, ninguém quer vender. E por mais simples e débeis que sejam esses pássaros, e por mais desprotegidos que sejam, e que estão povoando as árvores, onde tem árvore ainda em nosso meio, estes pássaros são alimentados todos os dias de suas vidas pelo grande Deus. Já imaginou isso? Que um pássaro simples tem o cuidado de Deus que o alimenta todos os dias da sua história de vida. Por outro lado, as flores, como o texto mostra, as flores do campo, elas possuem a beleza da sua forma, né? E a gente vê o processo do nascimento da flor, e aquela flor nascendo, a flor surgindo. E quando a gente olha isso, e aí o texto fala sobre a beleza da flor, como que ninguém jamais conseguiu ou conseguirá fazer uma roupa tão bonita quanto uma flor. Que coisa, né? Por mais tecnológico que seja esse mundo, por mais sábio que se tornem os homens, por mais belas que sejam as roupas que os homens criaram, mas ainda assim, as roupas simples que Deus criou para as flores ainda são mais belas. E Deus faz com que elas tenham o que vestir durante todo o tempo da sua história. E mais, exalam um perfume que delas se extrai aquilo que vai fazer os perfumes mais caros desse mundo. Então não importa o perfume francês mais caro da história, mas ainda as flores criadas por Deus ainda continuam exalando o mais precioso perfume da natureza. E Deus cuida dos pássaros e cuida das flores. E aí, se Deus pode fazer isso pelos pássaros, se Deus faz isso com as flores, o texto alerta o que Deus pode fazer por nós e por nós. Ninguém pode agir como Deus age em nosso favor. Quando nós colocamos os nossos olhos em esses simples exemplos, somos capazes de compreender a generosidade e a misericórdia do nosso Deus. Só olhando para isso a gente percebe, puxa, como Deus é bom, não é verdade? Puxa, como Deus é maravilhoso, como Deus é generoso. E olha, Deus vê esse mundo sujo mais do que a gente. Ele vê a sujeira do homem melhor do que a gente, mais profundamente do que a gente. E Deus continua generosamente alimentando os pássaros, cuidando das flores, de toda a natureza e de todos nós, e de cada um dos seus servos. O cuidado dele por tudo aquilo que ele criou é certamente uma das marcas do nosso grande Deus.
E como o próprio texto aqui nos alerta, se há tanto cuidado de Deus assim pelos pássaros e pelas flores, como Ele não cuidará de você? Como Ele não cuidará de mim nesse ano que se inicia? Considerando que no texto diz que nós temos muito mais valor que os pássaros e muito mais valor do que as flores. Quando nós olhamos assim para Deus, como não podemos ser gratos desde já por esse novo ano que inicia? Porque a certeza que nós temos é que o Deus continua cuidando e cuidará dos pássaros e cuida e cuidará de você e de mim. Que lugar haveria em nossos corações, portanto, para sermos ansiosos? Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é a falta da confiança em que Deus vai fazer o que Ele prometeu de fazer. Nós somos ansiosos quando nós permitimos entrar em nosso coração a dúvida: será que Deus vai fazer por mim? Será que Deus vai cuidar de mim? E aí começa a criar um desespero, isso é a ansiedade. A ansiedade é a prova de que nós não confiamos e não esperamos o Senhor. Essa semana, essa mensagem estava fomentando no meu coração, e aí eu estava num dos momentos lá de intervalo de trabalho, e a gente ainda tem um trabalho em casa, o nosso trabalho é dentro de casa. Esses dias nós vamos mudar, porque, graças a Deus, o negócio cresceu, desenvolveu, a gente vai estar procurando um lugar comercial. Mas eu estava lá na mesa, nos intervalos do trabalho, e aí eu fui lá, fiz um lanchinho lá, um pão, um negócio, para lá, né? Comecei a comer, estava tão gostoso o lanchinho que eu mesmo preparei. E aí eu tinha feito umas fatias de tomate, sabe aqueles bauruzinhos, né? Misto, né? Com presunto, queijo, um rodela de tomate, passar fome em todo mundo aqui, quem não jantou. E eu gosto de bastante rodela de tomate, bem fininha. Eu comecei a cortar o rodela de tomate, pus lá, esquentei, comi. E quando estava no final, eu vi que tinha sobrado metade do tomate. Eu falei, puxa, vai sobrar metade do tomate. Não, vou comer esse tomate, né? E aí eu comecei a comer o tomate. Eu olhei para aquele tomate, comecei a comer e falei, puxa, esse tomate está mais gostoso que o meu lanche. Ou seja, o que eu fiz parecia bom, mas o que Deus fez era muito melhor. Um simples tomate. Mostrou aquela hora até eu fiquei, né, parei até de comer o tomate, orei e agradeci, obrigado pelo tomate. E não só o fato de tê-lo na minha mesa, mas aquele tomate fez me refletir naquele momento, puxa, Deus criou esse tomate. Não foi o homem plantou, tal, mas foi Deus que criou isso aqui. Era um produto de Deus, bem feito, bem elaborado, uma embalagem belíssima, um sabor fantástico. Nenhum homem vai conseguir produzir um tomate na história, não é? Nunca, jamais. E o tomate estava ali, eu comi aquele tomate, estava mais gostoso que o meu lanche. Ou seja, nada que o homem faz será melhor do que aquilo que Deus faz. E naquela hora eu fui grato, Senhor. O lanche eu já tinha agradecido, mas o tomate eu fui mais agradecido ainda, porque é algo simples que eu senti que era do Senhor e era mais saboroso do que aquilo que eu tinha feito. Irmãos, quando nós olhamos de uma maneira simples para a vida, nós começamos a ver, nós mudamos o olhar e nós começamos a ver quanto Deus tem cuidado de nós, amém? Eu tenho certeza que se a gente agora parasse para refletir em maneiras simples que Deus cuida e pelas quais você deveria ser grato a Deus agora, coisas simples. Certamente nós teríamos uma grande lista de motivos. Senhor, obrigado, como eu disse agora, pelo tomate que eu comi naquela hora. Coisa simples, mas, puxa, que gratidão veio no meu coração por aquele momento. Irmãos, quando nós mudamos o olhar, tiramos o olhar das coisas desse mundo e olhamos para aquilo que Deus faz, e olhamos para o cuidado do Senhor, gratidão brota em nossos corações. Podemos envolver uma atitude constante de gratidão, inclusive por esse outro ano que se inicia, dependendo de onde estiverem os nossos olhos. Eu quero concluir essa mensagem dizendo, nós temos hoje uma grande decisão, e essa grande decisão ela tem que ser tomada a cada dia nesse ano de 2018. Ou nós seremos como todos que estão aí fora, levados pela ansiedade, pelas preocupações, pelos temores, pelas incertezas que o mundo oferece, e ainda com os alvos de satisfazer os nossos próprios interesses pessoais, ou nós seremos diferentes e seremos todos os dias gratos a Deus pelo seu eterno cuidado por nós. E isto só é possível dependendo de quem é o Deus que você vai servir esse ano e dependendo de onde vão estar os seus olhos. 2018, que seja para mim e para você um novo ano para darmos graças a Deus. Senhor, nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, desperta-nos em nosso coração e coloquemos a decisão de servir unicamente ao Senhor, o nosso Deus, o meu Senhor. E ao Senhor eu quero servi-lo todos os dias. Ó Deus,
e que os meus olhos, assim como os olhos de cada um aqui, possam contemplar o cuidado do Senhor, aquilo que o Senhor tem feito, muito mais do que as dificuldades ou problemas, mas que os nossos olhos possam contemplar a ação do Senhor cuidando de nós a cada dia. Ó Deus, faça-nos gratos por tudo aquilo que teremos esse ano. Somos gratos já pelo que o Senhor já fez, mas ajuda-nos a desenvolver a gratidão por aquilo que ainda o Senhor fará. Afugenta de nossos corações toda a ansiedade, toda a aflição, toda a preocupação com aquilo que o homem pode fazer, porque nós sabemos que servimos a um Deus muito maior do que o homem, muito maior do que os fatos, muito maior do que as circunstâncias. Servimos a um Deus soberano sobre tudo, e que Ele seja o Senhor de nossos corações e de nossos olhos. Graças te damos, Senhor, pelo teu cuidado e o que o Senhor fará por nós nesse ano de 2018. Damos graças e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.